Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite a vocês de casa e hoje, como sempre, aquele papo descontraído, sempre com um convidado inovador, que faz a diferença na sociedade cearense. Hoje nós vamos receber e bater aquele papo com o Dr. Vitor Arruda, advogado formado pela Unifor em 2011, especialista em direito trabalhista, e presta atenção no que eu vou dizer para vocês de casa. Mais de 7 mil ações já resolvidas. Obrigado por ter vindo no programa, doutor. É um prazer recebê-lo aqui essa noite. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Márcio David, que é o nosso apresentador. Boa noite, Marciele e demais. Satisfação. E também recebendo aqui o meu amigo de São Paulo, o Marcos Maganin, que é empresário, meu sócio lá em São Paulo em alguns negócios. E pastor também, enfim. Marcos, boa noite, prazer em tê-lo aqui. Boa noite a todos, muito obrigado aí pelo convite e participação do programa. Ok. Doutor, muitas pessoas, muitos empresários comentam que o nosso direito trabalhista hoje é paternalista. O senhor concorda com isso, em alguns pontos? Em parte, sim. Se faz necessário a análise do todo, né? Muitos gostam de comparar o nosso direito do trabalho com o direito do trabalho dos americanos, o direito do trabalho dos europeus. É que não tem nada a ver, né? E que não tem nada a ver, até porque nossa sociedade ela é diferente. Existem situações particulares em cada sociedade. E com todo o respeito de quem acredita o contrário, precisa ser paternalista. Por quê? Porque é muito difícil para o empregado ter seus direitos preservados com toda a proteção que já se tem. E aí você imagina se não tivesse a proteção que tem. Então, existem empregados que se aproveitam disso, mas existem, na minha opinião, muito mais empregadores que querem passar por cima da lei e dos direitos. Então, se faz necessário, sim, a proteção no polo mais fraco. Inclusive, como se tem no direito do consumidor, que tem a proteção no consumidor, que é o polo mais fraco. O senhor não acha que, já que o senhor citou sobre a legislação americana, que a legislação americana nós sabemos, vocês aí de casa talvez não saibam, mas é hora trabalhada. As férias, o 13º não existe, as férias não existem, tudo isso tem que ser tratado diretamente com o empregador, né? No caso, ou seja, então se você trabalhou, ele também não pode te prender. Se você quer trabalhar 3 horas hoje, vai trabalhar 3 horas e receber 3 horas. Se quiser amanhã trabalhar 10 horas, você vai receber 10 horas. Só que você não tem direito a 13º, não tem direito às férias. As férias até eles fazem alguma tratativa da seguinte forma. Olha, eu preciso viajar, tal data, então vou tirar 10 dias. É mais ou menos assim que funciona. Não seria mais ideal? O que acontece? Lá nos Estados Unidos, o pessoal fala daqui dos sindicatos. Muita gente não sabe, mas os sindicatos nos Estados Unidos são muito mais fortes do que aqui no Brasil. Inclusive, os sindicatos lá são tão fortes que eles têm dinheiro suficiente para bancar uma greve. Então, quando uma categoria resolve entrar em greve, quem banca os salários daquela categoria é o próprio sindicato, para poder não ter funcionários que não queiram aderir à greve por falta de salário. Mas é difícil, né, a greve? Mas acontece. Mas o que é que acontece? Seria mais ideal esse sistema? No Brasil, eu não acredito nesse sistema. Não acredito. Tanto que a gente tentou aí fazer uma espécie de analogia com o contrato intermitente, que nada mais é do que isso. O empresário, ele chama o empregado quando ele precisa, e o empregado ele recebe de acordo com aquelas horas que ele está trabalhando. E não deu certo? Na minha opinião, não está dando, não. Por quê, doutor? Principalmente porque não prende o empregado. Ele pode trabalhar para vários empresários ao mesmo tempo, e isso não quer dizer que quando você precisar dele, ele vai poder trabalhar. Isso é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que não prende o empregado, o empresário sabe que ele vai ter que saber que não vai poder contar com o empregado quando ele precisar, se for o caso. Então, eu acho que cada vez mais as empresas estão
optando por fazer contratos normais até por conta disso. E as duas vias? As duas vias. Ou seja, o contrato com a carteira registrada, né, que nós já é a nossa prática aqui no nosso país, e o livre-arbítrio do empregado e o empregador, como já existe, né, como o senhor mencionou agora. Na verdade, isso é um contrato intermitente, que ele tem a carteira assinada, existe a assinatura Não existe esse trabalho de contrato. Quem é empregado não existe. Ah, eu estou trabalhando por contrato, tem que ser anotada a carteira. Ou é autônomo, ou é prestador de serviço que não tem nenhum vínculo empregatício, ou vai ter a carteira assinada. Ou deveria, no mundo ideal, deveria ter a carteira assinada, como acontece muitas vezes. E eu digo mais, tem empresário que acaba pagando mais do que deveria por não cumprir a legislação. Por quê? O que mais acontece no meu escritório é chegar uma pessoa e dizer, olha, eu trabalhei 1 mês, trabalhei 2 meses e não tive a carteira assinada. Isso, para mim, é um prejuízo que o empregador vai ter. Porque se ele tivesse assinado a carteira, tivesse colocado o contrato de experiência lá tudo direitinho, ele teria colocado para fora, por fim do contrato de experiência, e iria pagar só o quê? Férias proporcionais e 13º proporcional. A partir do momento que ele não assina a carteira e que ele não faz o contrato de experiência, eu consigo cobrar também o aviso prévio que ele não pagaria se ele tivesse assinado a carteira e tivesse cumprido a legislação. Muitos fazem para baratear o negócio e às vezes acaba ficando muito mais caro do que se tivesse feito o correto. Márcio? Olha, eu acho muito importante o assunto que o programa Acerto de Contas traz. Uma boa noite a todos. Esclarecedor. Principalmente, né, Marcelo, no início de ano, quando nós temos aí muitos cearenses, fortalezenses, em busca aí do seu primeiro emprego, mesmo de um processo como esse que o doutor Arruda acabou de falar, de um contrato, de uma primeira experiência. Eu já passei por isso. Eu achei impressionante a explicação dele em relação a como funciona. É bem objetivo. Como funciona o direito trabalhista nos Estados Unidos. Me surpreendeu. Nunca imaginei que fosse dessa maneira. Mas lá funciona, Márcio. Por incrível que pareça, eu acho que a questão é cultural. Sim, cultural. Como é cultural, não querendo te interromper. Claro, claro. É uma legislação que funciona a todo vapor. Claro. Uhum. É o livre-arbítrio do empregador e do empregado. É mais ou menos isso. Entendeu? Então, e é uma coisa que funciona. E os caras, por incrível que pareça, eu tenho filhos que moram lá, nos Estados Unidos, por incrível que eu tenho funcionários lá, porque eu tenho negócios lá, por incrível que pareça, os funcionários são comprometidos. Tem essa questão cultural também, do comprometimento. Tem, cultural. Da responsabilidade. Claro, claro. Cultural. Né? Mas é interessante que o doutor falou sobre a questão de assinar a carteira, mas com um contrato. Exemplo, 90 dias, né? Não sei se hoje é praticado, mas... Já até 90. Pronto, na minha época era muito praticado, década de 90, eu com 18 anos, 19 anos, eu tive 2 experiências. Uma experiência com uma empresa, uma lanchonete, que teoricamente eu deveria ter 5 anos de carteira assinada. No frigir dos ovos descobri que o meu patrão me deu cano, nunca recebi nada, nunca assinou carteira, nunca recebi PIS, PASEP, nada disso. E tive uma outra experiência já em Fortaleza, vindo de Pernambuco, que foi um contrato de 90 dias, tudo direitinho, carteira assinada, recebi os meus direitos proporcionais. Então isso também, né, doutor, é muito relativo, né? Sim. Dependendo da responsabilidade do empregador, né? Sim, você fazer o certo, a gente mora no Brasil, então a gente está sujeito à legislação do Brasil. É que nem eu falo, eu tenho amigos empresários que falam, mas... Rapaz, se você não quer cumprir a lei no Brasil, se mude e vá para os Estados Unidos, ou vá para a Europa, a gente tem que cumprir a legislação da onde a gente vive. Agora, você não concordar e não cumprir porque não concorda, você vai levar processo. E você vai perder, e quando chega lá na justiça, você vai dizer, a justiça do trabalho só protege o trabalhador. A primeira pergunta que eu faço, você está cumprindo a legislação? Esse é o mal do mau empresário. Ele não quer cumprir a legislação e ainda quer dizer que a Justiça do Trabalho está passando a mão... Mas, doutor, abre aspas. Tem aquele empregador que cumpre todas as regras. Ah, sim. Aí o cara vai com uma mentira, com uma testemunha mentirosa. Eu conheço casos aí de empresários que cumpria a regra do jogo. E arrisca. Arrisca. Mas... Aí o que aconteceu? Ele foi salvo porque é o seguinte, teve... os empregados que ele demitiu, enfim, aí entraram com a ação mesmo advogado,
e armaram uma situação dizendo que ele mandava passar o cartão de ponto E no horário continuar e continuar trabalhando. Só que por ele ser um cara muito organizado e ter câmeras, ter tal, então ele conseguiu provar que aquilo era uma falcatrua, deu até problema para o advogado e tal. Isso é importante. Mas se não tem a câmera lá filmando, por isso que eu falo que entra o paternalismo, o empregador estava arriscado a... Aí é uma situação atípica, por quê? Porque como eram mais de um funcionário, um iria servir de testemunha para o outro em caso... Criaram um conluio. Exatamente. Mas a gente não pode interpretar o que se faz errado, tanto de um lado como para o outro, para ter isso como regra. Essa questão de que os juízes do trabalho protegem o empregado, talvez há 20 anos atrás fosse assim, hoje em dia não é mais assim. Os juízes novos que estão aí, eles não têm lado. Eles estão realmente para cumprir a lei, seja para o lado do empregador, seja para o lado do empregado. Infelizmente, a gente não vive no mundo ideal. Então acontece muitas vezes de eu saber que eu estou falando a verdade para o meu empregado e eu não conseguir provar aquilo. Ao mesmo tempo que existem situações que o empresário sabe que está falando a verdade, que vem uma testemunha mentirosa para poder fazer todo o conluio. Mas isso na minha opinião, não é a regra, são as exceções. Eu, por exemplo, eu não aceito fazer coisa errada. Tanto que hoje, por conta do WhatsApp, isso facilita muito nossa vida, porque a gente começa o atendimento na internet, no WhatsApp, a pessoa tira uma dúvida. Isso eu consigo, inclusive, se o cara chegar lá na hora e dizer que para o juiz que fui eu que mandei o cara falar, eu digo que é mentira. Hoje a gente pega as fichas de atendimento assinado pelo cara, porque acontece, já aconteceu comigo, de chegar lá o cara mentindo e dizer que eu tinha mandado ele falar aquilo ali, o que era completamente... Tem que ter um certo cuidado, né? O negócio é tão assim que já aconteceu do cara, eu chego e pergunto, o que foi que aconteceu lá fora na audiência, quando a gente estava fazendo a audiência presencial? E o cara me conta a história tudo direitinho, e eu falo, olha, você vai contar aqui o que você me contou, nem mais nem menos, você me conta do mesmo jeito. Chegar lá na frente do juiz, o cara falar uma coisa completamente assim, de que você não acredita. Você assim, até se espanta. Você se espanta, porque você acabou de falar com o cara 5 minutos atrás, e assim acontece, de um lado, do outro, existem pessoas que querem infringir a lei de todo tipo. Mas a justiça do trabalho, eu posso falar, eu advogo no Brasil todo, a cultura de achar que os juízes estão para proteger os empregados, não existe. Não existe mais. Principalmente esses juízes novos, né? Não existe mais. Eu acredito muito nisso. Sim, os juízes novos, eles querem buscar a realidade da coisa. Buscar a realidade. E eu já vi juiz condenando em litigância de má-fé, que é quando a pessoa está mentindo, condena em litigância de má-fé, e se não pagar as custas... Porque quando você condena em litigância de má-fé, o cara fica limitado a só conseguir entrar com outro processo se pagar aquilo ali. Então, isso é como se fosse uma pena, aquela pessoa que está tanto para o empresário como para o empregado, coisa que não existia antigamente, antes da reforma trabalhista. E a reforma trabalhista, em 2017, trouxe muita coisa ruim, na minha opinião, mas trouxe algumas coisas que eu acredito que sejam válidas para poder penalizar aqueles que estão tentando mentir, ludibriar a justiça como um todo. Né? Olha as informações como são preciosas. Né? Olha como são preciosas. Nós vamos saber também quanto custa você manter o teu empregado legalizado. Mas antes disso, Marcos, seu questionamento. A minha pergunta, doutor, porque esse tema é abrangente, e a gente sabe que é importante, né, como foi falado. Nós sabemos hoje que com as redes sociais, não podemos dizer que somos leigos, né? Que hoje você vai para um Google, você consegue ver ali uma lei, algo. Mas como o senhor acha que a gente poderia fazer essa conscientização entre o empregador e o empregado para que ninguém se sentisse lesado? Por que, doutor, da pergunta? Ótima pergunta. Por que dessa pergunta? Porque geralmente existe o lado do empregador que quer a falcatrua e existe também o lado do empregado que quer a falcatrua. E por mais sistemas que você adote de segurança, sempre tem uma janelinha, uma abertura, uma orientação do mau advogado. Por isso que eu falo, gente, político, presta atenção. Aquele político que te dá 1 milheiro de tijolo, vai te tomar muitos milheiros de tijolo. Aquele advogado, presta atenção numa coisa, que
tem lá no seu escritório, civil, trabalhista, INSS, separação, contrato. 200 especialidades. Você não consegue, na tua vida, você não consegue se aperfeiçoar em uma matéria. Eu sempre falo que direito deveria ser igual a medicina, se especializar. Exatamente. Médico de cabeça, médico de osso, médico de pele, médico de coração, enfim. Esses advogados vocês precisam tomar cuidado. Aquelas promessas, não, vamos lá, vamos humilhar seu patrão, vamos ganhar isso dele. A gente vê por que eu falo do paternalismo também? Isso devia ter um bloqueio, porque a gente vê as ações aí, o cara trabalhou lá 1 ano, aí advogados pedindo 300 mil reais, o cara ganha um salário mínimo, como é que chega esse número? Isso foi coibido bastante com a reforma trabalhista, justamente com isso, com a litigância de má-fé e com a condenação em custas, né? Hoje se condena em custas o empregado que perde em alguns pedidos, e aí existe uma discussão jurídica se tem que pagar ou não. O STF agora julgou dizendo que quem é detentor da justiça gratuita, que tem os requisitos para cumprir para ser justiça gratuita, não pagaria essa condenação em custas. Mas, com o avanço da reforma trabalhista, já coibiu demais esse tipo de advogado. Eu conheço vários que entravam... Eu sou empresário, mas eles levavam eles entravam com a ação, aquele copiou e colou, sempre o mesmo papel, para levar para a audiência, para fazer um acordo, qualquer acordo. Pede-se 200 mil, chegava lá, fazer um acordo de 5 mil, também tá bom. Inclusive, eu posso me honrar... É meio ridículo, né, doutor? Eu posso me honrar em dizer que eu advogo mais para empregado, mas tenho vários advogados de empresas, são meus amigos, e eles me conhecem por eu pedir aquilo que realmente minhas reclamações são enxutas. Se for R$1.000, vai ser pedido R$1.000. Agora, eu peço aquilo que o meu cliente me fala. Se eu vou conseguir provar ou não, eu sempre falo, olha, se a gente não ganhar isso daqui, corre o risco de você ser condenado em pagar as custas e os honorários de sucumbência sobre esse pedido aqui que a gente está pedindo. Seguindo a linha de raciocínio do Marcos, o senhor teria alguma sugestão para melhorar isso? Com tantas experiências, nós estamos falando de mais de 7 mil ações, quer dizer, o doutor é bem rodado, vamos dizer assim, no popular, quer dizer... Mas um advogado jovem, né? Eu estou dizendo... Quantidade de ações para a idade dele. Ele tem 10 anos de formação, então pela idade dele, com mais de 7 mil, se ele dividir 10 por 7, nós estamos falando de quase 700 ações por ano. Se você dividir isso novamente, né, você vai ter aí quase 60 ações por mês novas. Quer dizer, é um número expressivo. Quase 2 por dia, novas ações. Expressivo. Então, é uma vasta... O homem está bom de matemática, viu? Não, tudo na vida é exato, né, doutor? Tudo na vida é exata. Então, é uma vasta experiência, porque é muito conflito, vamos dizer assim. Já viu de tudo, Tudo, né, doutor? Tudo que você possa imaginar. E muitos conflitos que poderiam ser evitados, muitas vezes, com a conversa. Eu costumo dizer que, às vezes, eu ganho dinheiro mais para intermediar uma negociação que poderia ter sido resolvida dentro da própria empresa. Muitas vezes, o empresário ele acaba pagando mais porque ele se recusou a negociar. De birra. Negociar. Bote na justiça, você vai ver, eu gasto com advogado. Isso é muito característico, né? Gasto com advogado e aí, às vezes, o cara... Isso é burrice. Às vezes o cara não queria nem colocar, mas se não botar, não vai receber. E quando bota e não recebe? Que tem aquela velha frase, leva o sino, mas não leva o badalo. Não acontece, as pessoas... às vezes eu tenho um cliente que chega assim, doutor, eu ganhei e a gente não recebe. E eu costumo sempre falar, com quem não tem com que pague, não me deve nada. Não existe prisão. Não existe prisão por dívida no Brasil pelo Pacto de São José da Costa Rica. A única prisão por dívida é a da pensão alimentícia. E já existe hoje, a gente tem conhecimento, porque, doutor, imagina o network que a gente tem, o mundo além do programa de TV, o mundo dos negócios. Eu faço negócio, eu tenho negócios fora, aqui, enfim. Já existe hoje empresários que constituem firma já no nome de laranjas, de terceiro, justamente para não pagar nada. Já sabe qual vai ser o procedimento. Porque eles foram, de certa forma, abre aspas. Qual é o argumento deles? Eu já fui vítima
dessa justiça falha. Então eu não vou mais entrar nessa. Já perdi muito dinheiro com isso. Então eu vou constituir o meu negócio aqui e deixa rolar as ações. Uma pergunta nessa área, Marcele, para o doutor Arruda. Doutor, aquela questão do declarar falência prejudica ainda mais, dificulta ainda mais o trabalhador receber o que é direito? Na verdade, na falência, o trabalhador ele tem prioridade no recebimento do crédito, né? Primeiro o trabalhador, depois os impostos. E quando se declara a falência, a empresa passa a ser administrada por um administrador judicial que é nomeado pelo juízo, né? E esse administrador ele vai pegar os ativos e os passivos da empresa, vai organizar e no rol de prioridade se paga primeiro os trabalhadores e depois aí começam a cobrar os impostos. Então, menos mal porque... Mas assim... E quando não tem nada? É aquela que você falou. E acontece, tem empresa que não declara nem formal... Porque assim, as pessoas falam, a empresa faliu. Mas a falência é um processo judicial que corre necessariamente na justiça. Mas, normalmente, as empresas, elas falem, de fato, elas não declaram falência judicialmente falando, elas simplesmente fecham. Fecham e, geralmente, quando fecham assim, já não tem mais bens, não tem mais nada, ou já passou para o nome de outras pessoas. Aí também ninguém leva nada. Não leva nada. E dentro desse tema de falência, qual o ônus para o empregador? Que eu acho que é bom saber, né? Quando se declara formalmente a falência? A falência. A falência, muitas vezes, as pessoas não sabem, mas... Hoje é recuperação judicial, né? Não, a recuperação judicial é uma fase pré-falência, que você também vai ser administrado por um administrador judicial, mas a empresa ela consegue, com a declaração da recuperação judicial, você consegue elastecer o prazo dos pagamentos. Eu até sair, talvez, às vezes. Mas ela tem que mostrar ativo e passivo nesse sentido. Exatamente. Aí o administrador ele vai administrar aquilo dali para poder não ser declarada a falência. A questão da falência, muitas vezes ela não é pedida nem pelo empresário, ela é pedida por algum credor. Então você é por exemplo, você vendeu 1 milhão em cimento para uma construtora e ela não te pagou. E aí você pede a declaração da falência daquela empresa, muitas vezes como uma maneira de tentar forçar a empresa a pagar aquela dívida, porque às vezes ela não quer declarar falência, então ela vai lá contigo, negocia para poder pagar teu crédito. E existem a declaração das falências do próprio empresário, que ele já não tem mais o que fazer e vai declarar falência para ver se sobra alguma coisa ali para ele no final da empresa. Mas não é muita regra o próprio empresário pedir a declaração da falência. Ele pode pedir a recuperação judicial. Agora, quando se pede a falência, é uma pergunta importante. Eu sou credor da tua empresa. Certo. Peço a falência. Você pode pedir a recuperação? Pode. Você vai ter que... às vezes você consegue reverter para a recuperação. Porque quando se pede a falência, se eu pedir a falência da empresa dele e ele não pagar, ele vai falir se não conseguir a recuperação. Exato, aí ele vai pagar. Não tem como ele sair, justificar, vai falir. Não. Ou me paga ou... Exato. Até existia uma ocorrência disso no mundo empresarial, de usar essa arma contra os empresários. Sim, acontece muito. Acontece muito, eu vejo muito por quê? Não é minha especialidade, sim, mas dentro do direito do trabalho eu também... Mas prejudica, né? Em massa, né? Acaba se envolvendo com isso. Sim, claro, porque, por exemplo, tem uma empresa agora no Eusébio, saiu até no jornal, uma empresa de construção civil, que o cara deu calote nos empregados, deu calote nos fornecedores, deu calote em todo mundo e foi embora para os Estados Unidos. Não tem o que fazer. Não tem, eu estou fazendo as reclamações trabalhistas para os clientes terem pelo menos a baixa na carteira e a liberação do seguro. O juiz pode fazer isso? Pode, porque eles não tiveram nem a baixa na carteira e nem a liberação do seguro. Já pensou que situação? Não, mas olha, eu não estou aqui defendendo os empresários. E eu não estou aqui, muito menos, defendendo um lado ou o outro, vamos dizer assim. Mas nós, como empresários, num país como o nosso, nós somos sofredores, porque é difícil, doutor. É difícil. Eu sou um empresário também. Você sabe o que eu estou falando. Eu estava conversando com um amigo que mexe com construção, aço. Construção se usa muito aço hoje em dia. Eu falei, cara, não sei como é que vai ser. Não é toda semana que aumenta, é cada 2 dias.
Na minha opinião... Não tem uma legislação que protege isso. Você havia falado anteriormente que exatamente questionar o doutor se é muito caro, né? Manter um funcionário com tudo aquilo que a Sim, mas lei... nós vamos falar disso aí já, Claro. no segundo bloco. É meio que o que encarece o negócio, a gente vai falar no segundo bloco, mas já me adiantando, é que existem muitos encargos que poderiam ser diminuídos. Na minha opinião, não se deve diminuir direitos, se deve diminuir imposto. Porque quando se paga bem um empregado, ele está também movimentando a economia. Não, ele gira a economia. Gera economia. Então, o imposto, a contribuição social, que é muito caro, que é o INSS, o INSS sim, eu acho que deveria ser uma opção do empregado, recolher ou não o INSS. Ele poderia Optar. optar por um trabalho privado. Um plano de previdência privada. Exato. Porque, na minha opinião, o INSS privada. sim é uma pirâmide, uma grande pirâmide financeira que os que estão trabalhando estão bancando quem não está trabalhando, que está aposentado. Então, e dizem aí fora que o nosso INSS é o sistema mais adequado dentro de uma legislação de receita de aposentadoria. O senhor acredita nisso? Eu acho, o que eu vejo de trabalhador que quando mais precisa tem o não auxílio funciona, doença, não funciona. O cara entra com atestado e aí ele demora 3, 4 meses para poder ter a perícia do INSS. Aí ele vai Se conseguir. E aí ele passa 3, 4 meses sem receber salário. A questão é, o sistema pode ser bom, a ideia pode ser boa, mas até funcionar é uma outra questão. É uma outra questão. Mas nós vamos agora para o segundo bloco e voltando nós vamos saber quanto é que custa um empregado que ganha um salário mínimo hoje para a empresa. Quanto é que custa esse funcionário? Fiquem ligados aí, nós voltamos já já. O papo tá bacana. Fiquem ligados. Eu só uso Tainá, é de fama e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Então, voltando aqui para o segundo bloco, nós vamos... Doutor, antes da gente falar de quanto custa um funcionário para uma empresa, um funcionário que ganha o salário mínimo, o Marcos, voltando à pergunta, Marcos, parece que nós não ficamos bem claros nessa questão. Né? Como nós poderíamos fazer, tanto da parte do empregado como do empregador, para educar, para que não chegasse ao ponto que chegamos. Para existir, em suma, para existir ética na negociação. Tanto quando o empregado tiver os seus direitos, ele é conhecedor dos seus direitos e ele vai ali ser representado. Sem falcatrua. De um lado e do outro. O empregador, quando iniciar a sua empresa, ele já tem ali e sabendo quais são os deveres dele. É necessário. É opinião pessoal sua. Primeiro, que tanto o empresário, ele... Para aquela câmera lá, doutor. Tanto o empresário, ele parar de achar que todo mundo, que o empregado tem que sofrer, que ele tem que servir mesmo, que ele tem que... Primeiro... Achar que é escravo. Começar numa via de mão dupla. Nem o empregado, só ele é detentor de direitos, e nem o empresário, só ele é detentor de direitos.
Eu advogo para empregado. Eu sei que muitos querem ter muito direito e não querem cumprir com suas obrigações lá na empresa. E é isso que eu falo. Rapaz, eu não vejo problema nenhum. A gente sempre começa a falar e se distancia. Só um exemplo. Existe o desvio de função. O que é o desvio de função? Você contratar uma pessoa para fazer uma função e, na verdade, ela faz outra, certo? Quando isso é recorrente, existe um instituto no direito do trabalho chamado rescisão indireta, que é quando o empregado ele aplica uma justa causa no empregador. Olha, você não está cumprindo com as obrigações do contrato, então eu estou saindo por rescisão indireta. E na rescisão indireta, ele recebe todas as verbas como se ele tivesse sido dispensado sem justa causa. Beleza? E aí, muita gente, uma vez ou outra, faltou, eu trabalho aqui fazendo a limpeza e faltou o recepcionista, e eu vou cobrir aqui o recepcionista hoje. E a pessoa chega para mim e fala assim, doutor, isso é causa para rescisão indireta? Por causa de um dia, por causa de 2 dias, uma eventualidade que acontece, eu falo, meu amigo, a gente tem que ter o bom senso aqui. Verdade. A gente tem que ter o bom senso. Existe um limite de 2 horas extras diárias. O empregado ele não pode fazer mais de 2 horas extras diárias, tudo bem? Mas numa eventualidade, aconteceu uma coisa dentro da empresa que você vai precisar trabalhar mais do que as 2 horas extras, você vai fazer o quê? Tem que existir o bom senso. Fechar a balança no final do mês. Claro, tem que existir o bom senso entre os dois lados. Nem é só um e nem só o outro. Mas é isso que eu acho que falta. Aí cria aquele cabo de guerra que nós chamamos. Exatamente, é o cabo de guerra. O empregado puxando de um lado, eu vou te lascar. Vamos usar o termo aqui bem popular. Pode ser ferrar também. O empregador do lado de lá, eu vou te ferrar. Não é assim? É o cabo de guerra. Quer dizer, gente, isso tudo é um absurdo. Outra coisa, doutor, desculpa, só para fazer uma observação aqui. Tem empregador que acha que o empregado tem que ser o seu escravo. Sabe? Eu vejo aí, eu já escutei cada uma, doutor. Empregadores, tipo, eu tive empresas com 1.800 funcionários. Eu desenvolvi a fibra ótica no Brasil. Né, Marcos? Nós tivemos quantos funcionários, né? Então, veja bem, o que eu sempre falo, alimente bem o seu funcionário, faça ele ter uma vida social bacana, que ele vai te dar produção. Agora, tem empregador que quer, não, você comprou o quê para dar para o funcionário para comer? Não, você faz aí, sei lá, bota aí, pega lá, o que tem de mais barato? Pé de galinha? Bota pé de galinha lá na marmita dele. Para mim, você compra o caviar, viu? Isso é errado isso. É errado, isso é sarcástico. Então, precisa começar a pensar os dois lados. E antes de contratar, uma boa conversa ajuda, né, doutor? Sim. Muitas vezes o empregado, ele está, mais do que dinheiro, ele está querendo ser tratado com dignidade. Exatamente o que eu estou falando aqui. Então, a partir do momento que você chega, eu conheço vários casos, a pessoa chega e fala assim, olha, você está vendo aqui minha situação na empresa, você está vendo que eu não estou podendo lhe pagar agora, aguarda um pouquinho, vou te pagar aqui parcelado. Muitas vezes o cara vai aceitar. Agora, o que acontece? O cara chega assim, ó, não tenho dinheiro para te pagar, mas está lá comprando um carro importado novo, está na balada, bebendo uísque caro, batendo foto, e o empregado ele está vendo, ele vê as redes sociais. Não, e o empregado já ganha pouco. Exatamente. Porque eu não consigo entender como é que você vai no supermercado hoje, vamos ser objetivos, com R$1.200, quanto é o salário? 1.212 agora. R$1.212, e você faz o que dentro do supermercado? Me fala. Ou você come, ou você veste, ou você passeia. Então, quer dizer, essa classe assalariada, ela tem que escolher uma opção. E você esqueceu do principal. Eles têm que morar. Então, muitas vezes, metade do salário vai para moradia, para pagar o aluguel. Doutor, e mora mal. Doutor Arruda, dentro dessa questão de salário baixíssimo, eu queria fazer um questionamento, não sei se o senhor milita também nessa área, quem sabe já teve alguma causa na justiça que o senhor defenda usando essa argumentação, mas eu acho muito triste para a justiça do trabalho, já que o título geral é esse, nós sabemos que no Brasil
já existe uma tradição de que no Nordeste a mão de obra é muito barata. Porque a mesma multinacional, a mesma empresa que paga lá no sul do país R$4.000 de salário para um empregado, paga 1.200, 1.300 aqui no Nordeste para realizar exatamente a mesma função. Não, mas isso aí é questão mercadológica. Mano. Não, mas eu quero questionar o doutor. Eu estou falando como empresário. E eu estou falando como funcionário. Não, tá bom. Eu estou falando como eu vou tá dizer. Eu vou até te responder essa pergunta como empresário, tá? Ele vai responder, mas claro, eu gostaria de saber. Por exemplo, vou dar algum exemplo. Eu tenho empresa eu gostaria de saber se isso é justo. Eu tenho empresa no Paraguai, ok? Uhum. Eu tenho empresa no Paraguai, eu tenho empresa nos Estados Unidos, eu tenho empresa no Brasil. A questão é regional. A questão, se você então é um torneiro mecânico, eu quero, sabe, até, entenda, doutor, não é nem a questão na questão no viés dele. Se eu moro no Nordeste, sou um torneiro mecânico, o salário aqui hipoteticamente é R$2.000, se eu morar no Sudeste e for um torneiro mecânico, o salário é R$4.000. Isso então, eu já sei, eu quero saber se isso é justo. Se eu morar no Paraguai, o mesmo torneiro mecânico ganha 1.000. A questão é regional, é mercadológica. Aqui, né, doutor? A questão na verdade, eu quero saber se isso é justo ou não na justiça do trabalho. Se é legal. Legalmente falando, porque as bases, o que é que estabelece um salário, um piso salarial? São as convenções coletivas de cada categoria. Certo? E as convenções são negociadas nas bases territoriais dos estados. Então, e a demanda? E analisa a demanda. E dentro do estado. Então, o salário, o piso da categoria vai ser de acordo com o que foi menos negociado. Que aqui não pode, no mas do estado. E aí, o que é que acontece? Em São Paulo, não necessariamente no Nordeste. Eu tenho um amigo que mora em São Paulo e ele trabalhava no Rio, ele é carioca, e recebeu uma proposta para ganhar 4 vezes mais em São Paulo. Mercado. E é Sudeste do mesmo jeito. É mercado. Então, a questão do mercado, a questão do custo de vida em São Paulo, principalmente, o custo de vida é muito mais elevado. Muito mais elevado. As profissões ganham mais, mas também gastam muito mais. Muito mais mesmo. Você você alugar um apartamento no Brooklyn, no Jardins, é um absurdo. Absurdo. Um apartamento de 70 metros quadrados. Você mora numa mansão aqui com o aluguel de um frete em São Paulo. Aqui você mora numa mansão com piscina. Eu tenho um primo que mora num apartamento de 70 metros e ele paga R$7.000 de aluguel no Jardim. A questão, Márcio, aí é mercadológica. Agora, eu não vou dizer se eu sou favorável ou contrário. Não. Eu queria saber se é legal. É legal. Se é legal. Bem, cada estado determina o seu mínimo. Menos que aqui você não pode pagar. Acima daquilo é negociado entre patrão e empregado. Isso mesmo que seja dentro da mesma empresa, realizando a mesma função. Sim. Agora sim, se está dentro da mesma empresa e realizando a mesma função, aí existe uma coisa que se chama no direito do trabalho de equiparação salarial. Isso. Que aí a pessoa que está trabalhando dentro da mesma empresa... De uma empresa em São Paulo... Não. E a mesma empresa aqui, não. Dentro da mesma empresa do mesmo estado. Mesmo estado. Se for São Paulo, tem diferença também. A pergunta era nesse sentido. Ele queria saber se era de uma empresa que tem várias sedes no país, uma empresa de bebida. Vamos dar um caso aqui que é notório no estado do Ceará. Uma empresa de bebida que tem uma sede no Sul, no Sudeste, outra no Nordeste... E o camarada que desempenha a mesma função do camarada lá do Sul, ele recebe 1/3 do salário só que o camarada lá do Sul. Pode. Isso é completamente legal. Entendi. Legal. Aliás, quero fazer um adendo a esse papo aqui, que foge um pouco dessa questão trabalhista, mas é interessante a gente falar nisso. A gente perde as maiores cabeças pensantes do nosso país, em termos de tecnologias, ou embora por quê? Eu vou te falar, não é porque meu filho, eu tenho um filho... Está morando na Austrália. Por quê que ele está morando na Austrália? Me pergunta por que ele foi para a Austrália. Porque ofereceram simplesmente 50 vezes mais do que ele ia ganhar aqui. Veja bem o que eu estou te falando, 50 vezes mais. Não é 5 vezes mais, não. O teu filho, que está fazendo Não, meu filho é formado em aeroespacial. Aeroespacial. O cara vai trabalhar aqui, vai ganhar R$30.000, R$20.000. Lá, ele teve agora onde que ele teve lá? Agora fora. Em Glasgow, na Escócia. Na Escócia. Ganha o quê? Ganha R$200.000.
E fora os benefícios, né? Vem benefícios. pra cá, Não. mora, vive. Os caras pagam tudo, não deixa o cara comprar nada. Ó, eu tenho... Ó, É o lugar que tem o nome de time de futebol mais bonito do mundo, né? Glasgow Rangers. É lá. eu tenho um Já primo pensou? que ele Já pensou que é bonito? do Ita. Do Ita. Primeiro, sim. primeiro, Que é a o teu gente, filho. primeiro a gente perde para São Paulo. Esse meu primo já não volta mais de São Paulo para cá. Está contratado para trabalhar no grupo do pessoal da Ambev, né, que é a 3G Capital. Então ele já foi fisgado pelo mercado financeiro. Então Não sai mais. ele não se formou ainda, tá certo? Sim, mas Ele não já sai cabeça. lá trabalhando. Não, ele já está Já tá contratado. ele não é mais estagiário, ele já é contratado, já não perde mais. Para ganhar um salário que eu não vou dizer qual salário, fora os bônus, Que ele nunca ganharia aqui. jamais. Hipótese nenhuma. E se eles não cuidarem, vai vir gente de fora e Vai. levar. Mas é o que aconteceu com o meu filho, com o teu. O que aconteceu? Meu filho recebeu a proposta via e-mail. Quando ele recebeu a proposta, ele morava aqui comigo. Quando ele recebeu a proposta, ele falou, mas pai, será que está certo? Eu falo, tá certo, que é outra realidade, é outro mundo. Puxando o que se perde, eu vou puxar o exemplo dos Estados Unidos também. Eu tenho vários amigos que moram lá. E uma coisa que também culturalmente falando a gente não consegue equiparar é que nos Estados Unidos a mão de obra é cara. Independente as profissões aqui que a gente tem, Que não tem. que ganham um salário mínimo, construção civil e etc., você paga caro lá. Lá você compra um móvel numa loja, quem vai montar é você mesmo, porque se você for pagar a hora é a o pessoa... preço do móvel que você comprou. Então, lá se valoriza a mão de obra e se paga bem que pela não mão de obra. tem, a demanda também não tem. É tudo latino-americano. O que acontece? Eu tenho aqui um amigo que mora aqui, vizinho meu aqui, que tem uma bela de uma mansão aqui, ele é marceneiro nos Estados Unidos. Ele tem aqui 2 Chrysler na garagem, né? Quando ele vem para cá uma vez por ano, é cearense, e ele fala, como é que eu vou voltar de lá? Eu ganho 150, 200 mil reais por mês, como é que eu vou ganhar isso aqui no Brasil? Foi reportagem hoje pela manhã num dos principais canais de televisão mostrando brasileiros que saíram daqui. Um camarada que tem formação em tecnologia da informação saiu daqui para ser pedreiro na Austrália porque ia ganhar bem mais lá sendo pedreiro. Lógico, não tem essa mão de obra. Eu tenho um amigo meu que é advogado, tá lá, ele trabalha com telhado, se especializou em telhado. Tá advogado. Vê se ele quer voltar a advogar aqui. Não quer. Não quer, acho que não. quer. Mas mudando um pouquinho agora para a nossa outra pergunta. Quanto é que custa um assalariado de R$ 1.212? Quais os encargos que esta empresa, esse patrão tem que assumir para mantê-lo? Dependendo do tipo de empresa, a tributação ela vai variar, né? Vai Empresas de quanto a quanto? Eu vou te dizer uma média que, em médias, para 1.212 você vai gastar pelo menos R$2.000. Vai custar pelo menos R$2.000 com o salário que ele vai receber, pelo menos. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Por quê? Se paga o FGTS... Empregado doméstico. Doméstico, ele sai por mais ou menos quase 1.900. Então, é ruim, né? Também, não é? Por quê? Porque tem o recolhimento do FGTS. R$700 de encargo. Não é tudo encargo, porque tem um FGTS que não fica para o empregado também, né? Ele não deixa de receber. Tem a contribuição previdenciária que realmente é imposto, que vai para pagar o INSS dele para quando ele se aposentar. Mas tem o FGTS, que é depositado na conta dele vinculada, que é para ser uma segurança para quando ele é dispensado sem justa causa. Criaram esse negócio de saque aniversário, não sei se vocês já ouviram falar. Não. Antigamente... Saque aniversário? Antigamente só se sacava o FGTS se fosse dispensado sem justa causa, passasse 3 anos desempregado sem carteira assinada, tivesse alguma doença grave, como câncer, HIV... O que quer dizer isso? Que o FGTS ele era um fundo de garantia justamente para o trabalhador quando ele mais precisasse, ficasse desempregado, ficasse doente e etc. E aí se criou uma coisa chamada saque aniversário, que o empregado ele adere e todo ano, ao invés dele receber quando for dispensado, ele pode sacar uma porcentagem do FGTS dele no aniversário dele. E a gente sabe que Porcentual de quanto? Depende do valor que ele tem lá depositado. Quanto maior o valor, menos a porcentagem. Varia de quanto a quanto? Agora tu me pegou, mas não é muito não, acho que no máximo
Eu não vou dar uma informação para não dar uma informação errada, Melhor. mas assim, não é muito. Na minha opinião, não vale a pena, porque geralmente eles sacam e gastam com qualquer Todo coisa. mundo saca, gasta. Nós garantia, né? Deixar por momento E aí, de quando é dispensado, necessidade. acaba que não pode sacar o restinho que ficou, ou fica sem aquele dinheiro para poder garantir o sustento da casa enquanto consegue, tenta arranjar outro emprego. E aí, outra questão é que esse FGTS, as pessoas não sabem, mas é usado para financiar a construção civil. O financiamento imobiliário, e que quem gera emprego nesse país é a construção civil. Todo mundo gera, mas o grosso é a construção civil. Tanto que a gente pega a época do governo primeiro governo Lula. Por que a gente viveu pleno emprego? Porque a construção civil estava no auge da construção civil. Quando se está no auge da construção civil, a rotatividade de emprego e a demanda é muito... Eu tenho amigos engenheiros que chegavam no meio da rua e pegavam o pessoal que estava no meio da rua para poder levar para a obra, porque não tinha gente para trabalhar. E quando você... É isso que nós estamos precisando novamente, né? Mas aí a construção civil precisa de incentivo. E o FGTS é para isso. E estavam querendo, inclusive a construção civil se juntou, eles estavam querendo acabar com o FGTS. E o FGTS ele é usado para a Caixa para poder financiar os imóveis. O problema tudo aqui nesse país é complexo. Se É muito funcionasse conforme o sistema É muito manda, complexo. mas não funciona conforme o sistema manda. Quer dizer, eles pegam o dinheiro do FGTS, usam para outra coisa, aí faz um rombo na Petrobras, aí, sabe aquela Dá um exemplo. Faltando uns dentes. Mas dá um exemplo notório do que o doutor está falando, que eu tenho alguns amigos que trabalham como caixa de supermercado. A renda aí, um salário aí na faixa de R$ 1.200 e um imóvel de R$ 120 mil, isso significa 100 vezes mais o seu salário, eles só conseguiram sair do aluguel e ir para a casa própria, todos eles, por causa do FGTS. Porque eles podem usar o FGTS. É uma coisa que movimenta muito essa questão imobiliária, porque sem o FGTS não teria como... E eles não conseguiriam sozinhos. E aí tem o programa do governo que ajuda bastante, aquela coisa do Minha Casa Minha Vida, porque facilita a compra, justamente porque faz esse link do FGTS, porque já pega para dar entrada e financia em vários anos. Fomenta a indústria da construção civil, que são pequenos e médios construtores que estão construindo aquelas casas. Eu construo casas populares, se não existisse o FGTS, não existiria venda. Tá? Porque ninguém que ganha 3 mil reais, 4 mil reais, guarda dinheiro. Verdade. Não tem como guardar, a realidade é essa. Não tem como pegar e fazer uma poupança para comprar a casa, entendeu? Então, se não fosse o FGTS, o cara tendo lá um bom fundo lá de FGTS, ele passa a pagar uma prestaçãozinha de R$700 por mês, menos que o aluguel. Às vezes até menos. Menos que o aluguel. Então, é uma coisa que tem que dar continuidade. Agora, por que não funciona? Porque existe aí no meio do caminho toda uma história política, né, que envolve tudo isso, uma história de corrupção, né, uma história de, infelizmente, nosso país E é o que você falou, complicado. Essa questão de quem está te dando alguma coisa em troca de voto, não é de graça, ele vai... Não é de graça. Eu sempre falo aqui, doutor, para o público em casa, nós temos 428 mil seguidores no YouTube, além da TV. Não é pouca coisa. Quase 500 mil de pessoas. Eu sempre falo para as pessoas assim, a pergunta aqui, que não quer se calar. O político, vamos dar um exemplo hipotético aqui, ele ganha 5 mil reais por mês. No ano ele ganhou 60 mil reais. Em 4 anos, 240 salário próprio de vereador. 240 mil reais em 4 anos. Por que ele gasta 1 milhão e meio na campanha? Será que é difícil vocês pensarem nisso? É difícil. Qual o sentido? Qual o sentido? Nenhum. Quer dizer, não tem uma lógica. Ele vai lá fazer o quê? É porque ele é bonzinho, ele quer ser... Não existe isso, gente. Você pegar o interior pequeno, não é, doutor? Gastar 5 milhões numa campanha para prefeito. Para prefeito. Em 4 anos ele não vai ganhar... grandes cidades, né? Não, pequeno. Município pequeno. Cidade. O cara gasta 5 milhões lá, ele vai ficar lá os 4 anos para receber 1 milhão de salário. Por que ele colocou 4? O pior,
Ele colocou 4 milhões do bolso e para ter o pepino, porque a administração pública é um pepino, de 4 anos. Pelo amor de Deus. Então, gente, pensa aí em quem vocês votam, pelo amor de Deus. Aí a gente vê ainda, até hoje na nossa política brasileira, Renan Calheiros, Aziz, e lá batendo no peito, que são os caras honestos, que isso. Oh, você está de brincadeira. O paísinho que nós temos, viu? Mas não vamos mudar de assunto, não, porque. Doutor Arruda, só nesse link de política brasileira com a questão do trabalho, dentro desse cálculo que o senhor fez aí, em média, de R$ 1.900 a R$ 2.000, que é aquilo que o empregador vai ter que se comprometer com cada funcionário, isso já está aí dentro do cálculo, algum incentivo que essa empresa possa ter para manter esse empregador, já que por vezes o governo tem essa campanha, né, de incentivo fiscal para que as empresas não demitam os seus funcionários? Não, na verdade existe o Simples Nacional, né, que ele, em tese, ele já barateia as contribuições previdenciárias, né? Na verdade ele simplifica o imposto como um imposto só e se torna mais barato. Mas aí, para ser do Simples, se eu não me engano, A nota fiscal até tanto, né? Faturamento não, até tanto. Eu agora estou na dúvida, mas eu acho que é até 4 milhões e 600 mil reais por ano. Por ano, quer dizer nada. Por ano. Muito pouco para uma empresa, quer dizer. Apesar que tem muita gente que se enquadrou nisso aí porque só nega, né? Aí que está um lance também. Se existisse um imposto único, ninguém só negaria. Paga X e acabou. Fim de papo, né? Paga na fonte. Mas, mesmo nesse período de pandemia, não houve nada além disso? Na época da pandemia foi feita a questão das suspensões e reduções da jornada de trabalho, né, em que o governo ele assumiu ou parte ou integralmente o salário do empregado. E até nisso ocorreu também muita fraude, porque o empregado que estava em suspensão de contrato, ele, por hipótese alguma, ele poderia trabalhar. Eles vão trabalhar. É igual seguro-desemprego, né? O cara pega o seguro-desemprego e vai trabalhar. Eu conheço muitos e muitos empregados que tiveram que trabalhar. E aí, na verdade, eles continuaram trabalhando normalmente, só que ao invés do empregador pagar, eles estavam recebendo pelo governo. E é uma ilegalidade, né? Na verdade, o patrão estava cometendo uma ilegalidade, uma fraude contra o governo federal. Então, mas é fraude em cima de fraude. Mas enfim, gente, ó, infelizmente o papo está muito bom. Já? Já acabou. Já. Teria que perguntar muito mais coisa aqui, mas já foram 1 hora. Suas considerações final bem rapidinho, Márcio. Considero um dos programas mais importantes nos últimos anos, Acerto de Contas, porque vai ao encontro aí de uma boa parcela da nossa comunidade. Você que está trabalhando ou está em busca do seu emprego. Você deve realmente rever esse programa, já que estará disponível nas nossas plataformas, especialmente no nosso YouTube. Obrigado, doutor. Aprendi bastante com a sua presença aqui no dia de hoje. Marcos, meu irmão. Sem comentários, né? Um programa excelente, um assunto realmente de grande importância nos dias de hoje e que, como foi o convite do Márcio, revejam, assistam, compartilhem o programa, né? E tomem aí todas as devidas precauções. Doutor, a rede social está aqui embaixo, viu? Está passando embaixo. Eu agradeço o convite, me ponho à disposição quando me convidarem novamente. E é isso, quem quiser saber mais sobre o direito do trabalho, não só o trabalhador, mas também eu tenho amigos empresários que vão lá no meu Instagram, no Facebook, ver os vídeos para aprender e fazer o certo. Fala teu Facebook então, aí, Instagram. O Facebook sal.advocacia, Instagram sal.advocacia. Você que é empresário, você que é empregado, que quer aprender sobre o direito do trabalho, está lá, você vai aprender muita coisa. Se você quer fazer o certo, se você quer saber sobre o seu direito, ele está lá à disposição. E o mais importante, contratar um profissional que diz a verdade, que não faz promessas, que não existe promessas, resultados 100% positivo, porque o advogado está te falando. Não existe isso no direito. Isso, inclusive, é infração ética punida pela OAB. Mas você sabe que... A gente não pode garantir êxito. Mas você sabe que acontece. Mas existe um monte de curandeiro advogado que promete, né? Você vai ser curado, o cara não parece nem que é um advogado. Sim. Ele parece que é um bidu. Lembra do bidu?
Eu vou montar uma tenda, a tenda do Biduzão, tenda do Dr. Bidu. Seus problemas acabaram. Seus problemas. Vem pra cá. Ligue já, assure meu zap. Quer dizer, gente, presta atenção, tanto aos políticos, tanto aos advogados, tanto aos médicos, tá cheio de médico picareta também, que quer operar os caras sem precisar fazer cirurgia. Verdade. Eu tenho recebido aqui várias denúncias. Nós vamos aqui falar sobre isso também, que nós vamos meter o pau aqui, viu? Porque tem médico aí querendo fazer cirurgia onde não tem que ser feito. Quer dizer, doa quem doer. Doa quem doer, presta atenção, hein? Nós vamos pegar firme nesse tema aí. Doutor, foi fantástica a entrevista, eu agradeço muito a sua presença aqui. Sempre pode contar conosco aqui do programa Ser de Contas para uma denúncia, para um bate-papo, e foi excelente. Então fiquem ligados aí. E até sexta-feira, no mesmo horário, às 8h30, aqui pela TV Metrópole. Um abraço a todos. Eu só uso Tainá, é de fama e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui.